Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais uma sexta-feira de estudo do Evangelho do Mestre Jesus Nazaré. Antes de começarmos o estudo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço os mentores, guias, guardiões, agradeço os anjos guardiões. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os idosos, né? Principalmente os enfermos, cure suas enfermidades, dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as mães, os pais solteiros, dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as grávidas, seus bebês, dê êxito nas suas necessidades. Peço vibrações positivas para as criancinhas, principalmente as órfãs, dê um lar, uma família, uma adoção para ambas. Peço vibrações positivas para os sofredores necessitados de inadimplentes. Peço vibrações positivas para os prisioneiros perseguidos pela justiça, pelos perseguidos, pelos injustiçados. Peço comida para quem não tem que comer, emprego para os desempregados. Peço os irmãos e as irmãs que fizeram a passagem da vida material para a vida espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço vibrações positivas para aqueles que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, paz entre Israel e Palestina, paz entre Israel e Líbano, paz entre Israel e Irã, paz na Síria, paz para todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes que possam governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele vai ser desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu tinha combinado, né, que nos vídeos vou fazer uns comentários, porém vou ficar repetindo, porque o filme não foi nem gravado ainda, o filme nem tem data de estreia, então vou ficar fazendo essas repetições. No filme, no livro, né, eu vou falar de 3 itens, né? O convite ao bem, né? Esse convite ao bem que cada um de nós recebemos, né? Porém, por causa do nosso livre-arbítrio e na prisão dos desejos mundanos, do materialismo, ficamos na caminhada do mal, na porta estreita, não querendo na porta larga, não querendo adentrar na porta estreita, né? O outro comentário é que Jesus envia missionários. Esses missionários vão nos ajudar no nosso processo evolutivo, tá? Esse outra informação que o André Luiz fala sobre a eutanásia. A eutanásia, ela praticada, né? O que acontece? O corpo morre e o espírito fica preso a esse corpo, e também a eutanásia mata todas as células do perispírito, né? Então a eutanásia só traz prejuízo ao espírito. Aquele que tem um livro, estude, né? Aquele que que pode comprar, compre para estudar. Aquele que não tem condições de comprar, entre na internet, estude pelos vídeos, né, que falam sobre o livro, tá? Então é isso aí. Eu estou na 4ª temporada estudando esse livro aqui, né, sobre o estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, Evangelho segundo o Espiritismo, autor Allan Kardec, né? E como funciona o meu trabalho? A primeira temporada foi o mesmo livro, a segunda foi o livro O Evangelho, Ramatiz Evangelho, a Luz do Cosmo, pergunta e resposta entre o Espírito Ramatiz e o médium Ercílio Mais. A terceira foi o mesmo livro. Como funciona o meu trabalho? Eu faço uma prece inicial, comunicado, leitura, comentário e prece final. Então vamos à leitura.
caridade para com os criminosos. Né? Estou aqui no capítulo 11, amar o seu próximo como a si mesmo. Caridade para com os criminosos. Item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve-se existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criatura de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpado que aqueles aos quais recusais o perdão? É a consideração porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Esta é uma questão muito séria, né? E que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de saber se se deve expor a própria vida por um malfeitor, né? O devotamento é cego. Socorre-se que um inimigo deve-se, pois, socorrer o inimigo da sociedade numa palavra, o malfeitor. Credes que seja somente a morte que se vai avancar esse infeliz. É talvez toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebataram os últimos minutos da vida. O homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele, e a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, os homens. Vós, a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos e arrancai-o a sua condenação. E então talvez esse homem, que morreria vos insultando, se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso vos perguntar se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando, obedeceis a esta voz do coração que vos diz: poderá salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Então aqui nós falamos da caridade aos criminosos, né? Então nós temos que ajudá-los, né? E procurar praticar essa caridade para eles também, e através do perdão. Eles não conhecem esse perdão, e quando eles entram no perdão, né, eles vão entender que aquela vida que eles estavam tendo é errada. E aí ele faz uma colocação aqui também interessante, que quando nós praticamos coisas erradas, crimes, vamos botar assim, crimes, nós vamos ser mais cobrados do que eles, porque eles não sabiam o que está fazendo e nós estamos sabendo que fazemos, né? Então essas são histórias diferentes. E aqui ele fala o que nós devemos fazer para salvar um criminoso, deixar ele morrer ou não. Então nós temos que salvar, procurar salvar. Então cada um, ele bota aqui, cada um procure salvar do seu jeito, né? Então essa colocação que ele faz, né? Na próxima semana vamos entrar no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, restituí o mal pelo bem. Os inimigos desencarnados, se alguém vos bate a face direita, apresentai-lhe ainda a outra. Instruções dos espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, que o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais
estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.